Capítulo novo: Equações polinomiais. Hoje a aula vai ser tranquilinha, facinho. Vamos ver o que é uma equação polinomial, o que é raiz, o que é o zero, o que é uma solução. Vamos ver aí o que é esse teorema fundamental da álgebra, tá? E vamos resolver umas pequenas equações. Vamos para a aula. Então vamos lá. O que é uma equação polinomial? Tá? Então a gente viu no capítulo anterior, nós estudamos polinômios. Polinômio era alguma coisa do tipo assim, ó. P de x é igual a 0 vezes x elevado a n mais a1 vezes x elevado a n menos 1 mais etc. até o n, que era o termo independente, correto? Isso aqui era um polinômio. A equação polinomial é esse polinômio, só que igual a zero. Tá? A equação polinomial é quando o polinômio p de x é igual a zero. Então a gente escreve ele de que forma? A gente escreve assim, ó, a0 x elevado a n mais a1 vezes x elevado a n menos 1 mais a2 vezes x elevado a n menos 2 mais 3 pontinhos, etc. Até o quê? Até o a n menos 1 vezes x mais a n. Isso tudo igual a zero. Tá aqui, ó. Isso daqui é uma equação polinomial, tá? É quando o polinômio p de x é igual a zero. Beleza? Bom, agora, o que é o zero, ou a raiz ou o zero da equação polinomial? É o valor de x que faz isso daqui ser zero. Porque, olha, o x é a variável. O a0, o a1, o a2, até o an menos 1, até o an, são valores reais, tá? São valores, são números que a gente põe aqui, são constantes, certo? E o x é o quê? É a variável. É aquilo que a gente põe ali no lugar, tá? Que a gente vai... que na verdade no polinômio é uma variável, tá? Se eu quero saber o valor do polinômio, eu ponho no lugar do x um número específico e eu obtenho o p de aquele x específico que eu estou falando, certo? Só que quando o polinômio p de x é igual a zero, então o x é uma incógnita, ele passa a ser uma incógnita. Ele passa a ser o valor, tá, que eu vou colocar no lugar do x, que vai fazer tudo isso daqui ser igual a zero. E esse x que eu vou colocar no lugar, esse valor que eu vou colocar no lugar do x que faz tudo isso daqui ser igual a zero, é o chamado raiz ou zero da equação polinomial. Certo? E a gente vai simplesmente escrever ele como sendo assim um R, vamos chamar de R, a raiz. Tá? Ou seja, se eu pegar esse polinômio aqui e colocar no lugar do x o R, isso aqui vai dar zero. Tá? E que eu posso denotar como sendo o quê? Um P de R vai ser igual a zero. Pronto. Tá? Agora, quantos zeros ou raiz uma equação polinomial tem? Ou um polinômio, porque são coisas intimamente ligadas. É importante entender isso, tá? O polinômio é a expressão sem dar nenhum valor a ela, tá? É simplesmente p de x. Então, o x ele é uma variável. Você põe valores para x e você vai obter um valor do p de x. Um polinômio é como se fosse uma função polinomial, tá? As funções polinomiais mais conhecidas que a gente conhece é a função do segundo grau. É aquela assim, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a função do segundo grau. E outra que é assim, ó, f de x é igual a ax mais b, que é do primeiro grau. São os polinômios mais conhecidos, que a gente mais trabalha com eles, são esses polinômios, que é do segundo grau e do primeiro grau, certo? Que quando eu igualo a zero, então ax ao quadrado mais bx mais c, ele passa a ser o quê?
né, igual a zero, ele passa a ser o quê? Uma equação polinomial de segundo grau. Uma equação de segundo grau, só que a gente acaba nem falando do polinomial. E essa daqui, ax mais b igual a zero, a gente chama isso aqui de equação polinomial do primeiro grau, ou equação do primeiro grau, certo? É uma equação do primeiro grau, certo? E o valor de x que faz essa equação aqui ser verdadeira, a gente chama o quê? Raiz ou zero da equação polinomial, certo? E aqui também, o valor de x que a gente põe aqui no lugar do x aqui, que faz isso aqui ser zero, a gente também chama raiz ou zero. E essa daqui é muito fácil. Essa daqui é só isolar, né? Vai ficar assim, ó, ax é igual a menos b e x é igual a menos b sobre a. Então essa daqui é muito simples. Tá? A raiz de uma equação polinomial do primeiro grau é menos b sobre a sempre. Tá? E a raiz de uma equação polinomial do segundo grau tem aquela forma do Bhaskara que você pega e joga lá. Você calcula o Bhaskara ali e faz, né? Tá? É aquela assim, ó. O x vai ser o quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tá? Tudo sobre 2a. Então, o A, o B, o C aqui, se substituir aqui, como tem mais ou menos, vai dar duas raízes. Menos B mais a raiz sobre 2A e menos B menos a raiz disso aqui sobre 2A. São as duas raízes desse aqui do segundo grau. E do terceiro grau, como é que a gente faz? Daí não tem exatamente uma metodologia assim, que nem o Bhaskara, assim, uma fórmula pronta, né? A gente vai fazendo por tentativas e erros, a gente faz fatorando e uma série de coisas que a gente vai ver ao longo desse capítulo, certo? Então, a raiz ou zero da equação polinomial são os valores de x que faz a equação ser verdadeira, porque a equação polinomial já é igual a zero. Tá? Então, é o valor de x que eu ponho aqui que faz ela ser verdadeira. Agora, quantos raízes ou zeros ela tem? Ela tem n, que é o n, é o expoente, é o maior expoente do x da equação polinomial. Então, o n da equação de segundo grau é o quê? É 2. Por isso que tem duas aqui, ó, menos b mais raiz disso aqui sobre 2a e menos b menos raiz disso aqui sobre 2a. São duas. A do primeiro grau, né, o expoente aqui seria 1, né, x elevado a 1. Aí só tem uma, que é o quê? Que é menos b sobre a. Agora, do terceiro grau, tem 3. Do quarto, tem 4 e etc, certo? Aí você fala assim, e esses zeros ou raízes são sempre valores reais? Não, nem sempre. Às vezes são imaginários, tá? O que a gente tem que saber é que são em número igual ao maior expoente, que é o n, tá? Então, por exemplo, uma de segundo grau, a gente sabe que pode ter duas raízes imaginárias, né? A do primeiro grau não, sempre vai ter raiz real. Mas a do segundo grau pode ter raízes reais, pode ser raízes imaginárias, etc. Certo? E o que é o conjunto de solução? O conjunto de solução a gente denota assim, a gente escreve um S de solução, né? Ou você escreve o que você quiser, A, B, C, tanto faz. Né? Mas geralmente quando é genérico, a gente fala conjunto de solução é igual ao conjunto, a gente escreve. O conjunto S é igual ao conjunto dos valores. Aí você escreve aqui os valores. Tá? Você escreve aqui os valores. Então, por exemplo, se for n raízes, né? Aí você escreve aqui R1, R2, até o Rn, dependendo de quantas raízes tem. Pronto, aqui, isso aqui é o conjunto de solução. São os valores que eu ponho no lugar do x que faz isso aqui ser verdadeiro, que faz essa equação toda aqui, né? Ou melhor, que essa expressão aqui desse lado, que não passa de um polinômio p de x, ser igual a zero, certo? É isso aqui. Isso aqui que é a solução. Beleza? Agora, essa aula de hoje aqui, ela é bem simples, ela é bem tranquila, tá? Ela é uma aula introdutória a respeito da equação polinomial, tá? Para mostrar que existe realmente uma relação entre a equação polinomial e o polinômio, tá bom? Mas eu vou resolver aqui dois polinômios, tá? Eu vou resolver dois polinômios do terceiro grau. Que aqui está escrito... Polinômios não, desculpa, né? Equação polinomial do terceiro grau. Então, são polinômios iguais a zero, né? Tá? Então, resolver a equação, essa equação do terceiro grau. Como é que eu resolvo essa equação do terceiro grau? Tá? Então, eu vou mostrar aqui duas coisas que normalmente a gente faz, tá? Que ajudam a gente a achar as raízes, o conjunto solução, né? Quando diz resolver a equação, ele está me pedindo o quê? Ele está me pedindo qual é o conjunto solução. O que ele está me pedindo?
quais são as raízes ou zeros dessa equação? Qual é a raiz? Quais são as raízes dessa equação? Qual é o maior expoente do x aqui nessa equação? É 3. Então aqui tem que ter 3 raízes, certo? 3 raízes. Pode ser reais, pode ser imaginárias, tá? Mas são 3 raízes aqui, ó. 3 raízes. Então a gente tem que conseguir evidenciar quais são essas 3 raízes. Como é que a gente vai fazer isso? Então, uma das técnicas é o quê? É a gente fatorar, tá bom? Fatorar as raízes. Que eu vou, ao longo dessa semana, tá? A aula de amanhã e depois de amanhã, eu vou mostrar como obter as raízes, uma nova metodologia de equação de segundo grau, fatorando como obter as raízes de uma equação, tá bom? Então acompanhe, não perca nenhuma aula dessa semana que é muito boa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar essa equação aqui, ó. Ah, ela é do terceiro grau, então são 3 raízes, beleza. Como é que eu vou achar as raízes? Então eu olho os termos aqui. Se é do terceiro grau, geralmente ela teria o quê? 4 termos, tá? Então o primeiro seria o termo com o x ao cubo, tá aqui. O termo com o x ao quadrado, tá aqui. O termo com o x, tá aqui. E o outro termo seria o termo independente. É aquele que não tem x, é esse aqui, ó. Tá vendo? É o termo independente. Aí você olha e fala, está faltando o termo independente. Você pode pensar assim, está faltando, mas na verdade ele existe. Ele está aí. Só que ele é invisível. Por quê? Porque ele é o zero. Invisível não, né? Ele é o zero. Certo? Ele é o zero. Então eu posso escrever isso, mais zero igual a zero. Entendeu? Só que ele é zero. Então quer dizer que isso aqui é uma equação do terceiro grau incompleta. Ela não tem um termo independente. Quando a equação, qualquer que seja o grau dela, não tem o termo independente, eu posso colocar o x em evidência, porque tem x aqui, x aqui, x aqui, ó. Então, essa é a primeira dica. Se todos eles têm x, não tem o termo independente, então eu posso colocar o x em evidência. Aí eu pergunto, o que eu multiplico por x para obter x ao cubo? X ao quadrado. O que eu multiplico por x para obter menos 5x ao quadrado? É o menos 5x. E o que é que eu multiplico por x para obter o 6x? É o mais 6. Tá vendo? Isso é igual a zero. Então eu coloquei em evidência 1x, né? 1x, certo? E aqui já deixa evidente uma das raízes, tá? Porque essa multiplicação do x por essa expressão só vai ser igual a zero quando ou x for igual a zero, tá? Ou essa expressão aqui, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 for igual a zero, certo? Então, uma das raízes é o x igual a zero. Tá? X igual a zero. O zero é uma das raízes, tá? E essa daqui, o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou resolver uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, você tem a opção de utilizar o Bhaskara, tá? Essa metodologia do Bhaskara, que ela dá um certo trabalho, porque você tem que pegar todos os valores, colocar aqui, efetuar algumas operações, tirar raiz e tal, e achar os valores. Mas você pode fazer de um outro jeito que eu gosto muito de fazer. Quem já assistiu meus vídeos aqui, minhas aulas aqui, já viu que eu faço isso direto, é a fatoração, tá? E amanhã ainda vou mostrar um outro jeito, que é um Bhaskara, mas é de um jeito muito mais rápido de se obter, tá? O valor das raízes, tá? Então, esse daqui eu vou fatorar. Eu vou fatorar. E como é que eu vou fatorar? Então, olha aqui, ó. Tá? Então, toda a expressão do segundo grau, ela pode ser escrita como duas expressões do primeiro grau, que é esse aqui, ó. Tá? AX mais B. Eu posso escrever isso daqui como sendo duas expressões AX mais B, duas expressões multiplicando uma pela outra, que vai dar isso aqui, tá? Agora, qual é o macete aqui, ó? Então, aqui, como aqui está x ao quadrado, é 1x ao quadrado, então quer dizer que essas expressões vão ser x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa, certo? Igual a zero. Agora, vai ser que mais ou menos que coisa é essa daqui que vai ter aqui? Então, como aqui o sinal é mais, ó, quer dizer que isso daqui e isso daqui vai ter o mesmo sinal. Ou seja, vai ser mais alguma coisa vezes mais alguma coisa, ou menos alguma coisa e menos alguma coisa. Agora, vai ser mais alguma coisa e mais alguma coisa, ou menos? Então, você olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui que é menos? Então, é menos. Menos e menos. Beleza? Então, os sinais são iguais a menos. Então, menos, tá? Agora, pelo fato dos sinais serem iguais, então esse número aqui ele vai vir da multiplicação dos dois valores que eu colocar aqui, e esse número aqui vai vir da soma desses dois valores que eu vou colocar aqui.
Tá? E esse raciocínio desse jeito só é possível porque aqui o x ao quadrado tem o 1 na frente aqui, né? Que é o coeficiente de x ao quadrado é 1. Tá? Então vamos pensar dois números que multiplicados dá 6 e que a soma dá 5. Vamos lá. 1 vezes 6, 6. Mais 1 mais 6 dá 7, não é o 5. Esquece 1 vezes 6. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. E 2 mais 3, 5. Então pronto, descobri. Um é o 2 e outro é o 3. Certo? Agora, para isso aqui ser igual a zero, então para que essa expressão vezes essa expressão seja igual a zero, ou essa expressão aqui x menos 2 igual a zero, e portanto x é igual a 2, ou essa expressão aqui x menos 3 igual a zero, e portanto x é igual a 3. Então estão aqui as três raízes, tá? As três raízes que fazem essa equação ser igual a zero. Uma é x igual a zero, outra é x igual a 2 e outra é x igual a 3. Então, o conjunto solução, porque quando diz resolver a equação, ele está me pedindo qual é o conjunto solução. Quais são as raízes dessa equação? Aí a gente põe assim, o conjunto solução é igual ao quê? Os elementos 0, 2 e 3. Aqui, esse é o conjunto solução. Essa é a solução dessa equação. Ele pediu para resolver a equação. Beleza? Tá bom? É tranquilo. Essa daqui, o que eu usei? O fato de todos os termos da equação, tá, ter x e o termo independente ser zero. Aí eu coloco o x em evidência. Beleza? Agora vamos ver a segunda. A segunda está aqui, ó. Resolver a equação x elevado ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4 igual a zero. Agora repare que essa daqui, o termo independente não é zero. Ah, não é zero. Então eu não consigo colocar o x em evidência. Essa daqui é do terceiro grau. Então são três raízes. Tá? O conjunto de solução vão ter três elementos. Bom, como é que eu vou achar esses elementos? Então, outra forma de fazer isso é fatorando também isso aqui. Essa mas fatorar o quê? Colocar o quê em evidência? Veja, essa daqui não tem, o coeficiente é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 4, isso aqui é 4. Então não tem um valor de coeficiente que eu possa colocar em evidência. Tá? Veja, essa daqui tem x, tem x, tem x. Esse aqui não tem x. Então não tem x que eu possa colocar em evidência. Sim, mas eu não vou colocar de todos eles ao mesmo tempo. Eu vou colocar 2 a 2. Tá? Vou colocar 2 a 2, por exemplo. Eu posso pegar esses dois aqui, ó, e colocar x ao quadrado em evidência. Eu posso pegar esses dois aqui, ó, e colocar o menos 4 em evidência. Tá? Posso também fazer de outra forma. Posso pegar esse daqui, ó, e esse daqui e colocar o x em evidência. Tá? E comparar com esse daqui, ó, x ao quadrado menos 4. Eu vou fazer das duas formas. Então, eu vou começar com esse aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado. Vou colocar o x ao quadrado em evidência. Porque todos os dois têm x ao quadrado. Então, eu pergunto, o que eu multiplico por x ao quadrado para dar x ao cubo? X. Beleza. O que eu multiplico por x ao quadrado para dar x ao quadrado? 1. Mais 1. Tá vendo? Agora eu vou colocar, desse daqui eu vou colocar o menos 4 em evidência. Ó. Então, o que eu multiplico pelo menos 4 para dar menos 4x? O x. Beleza. E o que eu multiplico pelo menos 4 para dar menos 4? Mais 1. Aqui, ó. Certo? Veja, eu coloquei o x ao quadrado aqui desses dois em evidência, esse aqui o menos 4 em evidência. E apareceu o quê? Apareceu nesses dois termos aqui, ó, o x mais 1. Ó, x mais 1. Agora eu posso colocar quem? O x mais 1 em evidência. Porque aqui tem x mais 1 e aqui tem x mais 1. Aí, olha só, coloco x mais 1. E agora eu pergunto, o que eu multiplico por x mais 1 para dar isso aqui? X ao quadrado. Então, x ao quadrado. O que eu multiplico pelo x mais 1 para dar isso aqui? Menos 4. Ó. Igual a zero. Tá vendo? E eu obtive o quê? Uma multiplicação de duas expressões. Essa daqui do primeiro grau e essa daqui do segundo grau. Entendeu? Agora, outra forma de eu fazer. Então, agora eu vou colocar esse e esse aqui, ó. Eu vou colocar, né, vou pegar esse termo x ao cubo e esse termo menos 4x e vou colocar o x em evidência. Tá? Então, olha só. Colocando o x em evidência. Aí eu pergunto, o que eu multiplico pelo x para obter x ao cubo? X ao quadrado. Beleza. E o que eu multiplico pelo x para obter menos 4x? O menos 4. Beleza. Tá vendo? Coloquei esse e esse. Agora eu vou pegar esses outros dois e colocar junto aqui. Vai aparecer o quê? Ó, x ao quadrado menos 4. Oh, peraí. Essa expressão é igualzinha a essa expressão? É. Até vou colocar entre parênteses. Ó, né? Igual a zero, né? Tá vendo?
Ó, então aqui tem x vezes x ao quadrado menos 4 e aqui tem o quê? 1 vezes x ao quadrado menos 4. Agora eu ponho o x ao quadrado menos 4 em evidência. Ó. X ao quadrado menos 4 em evidência. Aí eu pergunto, o que eu multiplico pelo x ao quadrado menos 4 para dar x vezes x ao quadrado menos 4? É o x. Aqui, ó, x. Aí eu pergunto, o que eu multiplico pelo x ao quadrado menos 4 para dar 1 vezes x ao quadrado menos 4? É o mais 1. Veja, deu a mesma expressão. Tá vendo? X ao quadrado menos 4 vezes x mais 1. Entendeu? Então, eu vou colocando em evidência. Eu vou fatorando. E essa fatoração, ela é feita quando eu coloco em evidência alguma coisa em comum entre os termos. Que eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo, que nem eu fiz nessa daqui, né? Que essa daqui eu coloquei o x de todos eles em evidência. Mas aqui eu não tinha um termo de todos eles para colocar em evidência. Então eu coloquei 2 a 2. Eu coloquei esse e depois esse. Ou esses dois e esses dois. Certo? Bom, e aí? Acabou? Não. Eu não achei as raízes ainda. São 3 raízes, né? Uma delas está evidente aqui, ó. Mas eu não vou colocar ela ainda, porque eu ainda vou fatorar isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é um produto notável. Qual produto notável? Esse aqui é a soma vezes a diferença. Olha só, por quê? Aqui, ó, tá x mais 1. E esse daqui, ó, é x ao quadrado menos 4 é 2 ao quadrado. Tá vendo? Então, isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso daqui é a soma vezes a diferença. Ó. Isso aqui é assim, ó. É x mais 1 vezes, aí, x mais 2 vezes x menos 2. Ó, a soma vezes a diferença. Tá? Agora ficou evidente todas as 3 raízes. Então, para que essa multiplicação seja igual a zero, ou x mais 1 é igual a zero, e nesse caso x é igual a menos 1, tá? Ou x mais 2 é igual a zero, e nesse caso x é igual a menos 2, tá? E por último, x menos 2 será igual a zero, e no caso x é igual a 2. Então aqui as 3 raízes, ó. As 3 raízes, porque essa equação ela tem 3 raízes, porque ela é do terceiro grau. Então o conjunto solução dessa equação é o quê? É o conjunto S, né, formado pelos elementos. Aí eu vou colocar da ordem do menor para o maior. O menor é menos 2, o outro é menos 1 e o outro é 2. Está aqui, ó. Esse é o conjunto solução dessa equação. Beleza? Veja, a aula de hoje é simples, tá? A aula de hoje é simples. É uma aula para colocar, fazer a relação entre o capítulo anterior, que é de polinômios, com esse capítulo que é equação polinomial. Ou que a gente chama também de equação algébrica, tá? Alguns chamam de equação algébrica, tá? Esse aqui, ó. Então tá aqui, ó. Essa é a equação polinomial. E daí eu falei sobre os zeros, que são os valores de x que faz essa equação ser verdadeira, tá? E o conjunto de solução são esses valores de x que eu coloquei ali, né? Que são chamados de raízes, tá? E a equação que é do n grau, né? O enésimo grau, né? O maior expoente do x, o enésimo grau, ele vai ter n raízes, que podem ser reais ou números imaginários, tá? Então aqui eu fiz uma equação aqui do terceiro grau, que é essa técnica aqui. Como não tem o termo independente, eu coloquei o x em evidência e daí fatorei o que deu ali, certo? E essa daqui, no caso, eu coloquei em evidência 2 termos de cada vez, né? Peguei esses 2 termos, coloquei o que dá para colocar em evidência, peguei esses 2 termos e coloquei o que dá para colocar em evidência e percebi que apareceu uma expressão comum nos 2 termos, que essa expressão eu coloquei em evidência e apareceu outra equação aqui que eu pude fatorar utilizando o produto notável. Beleza? Bom, a aula de hoje foi tranquila, facinho, né? Se você tiver alguma dúvida, põe nos comentários aí, tá? Não esqueça sempre de compartilhar o que você aprende. Se você mostra, ensina, fala o que você aprendeu, você fixa mais, isso passa a ser mais claro, mais verdade na sua cabeça. No teu cérebro isso aqui fica muito mais bem registrado, entendeu? E você ajuda outras pessoas e traz outras pessoas ao canal. Compartilhe as aulas, chama mais pessoas para vir aqui estudar com a gente o OMIMA, tá?
tá? Vamos revolucionar esse nosso país aqui com a educação, vamos transformar esse nosso país aqui num país agradável à sua população, que todo mundo seja mais feliz, não tenha necessidades, tá? Traga mais pessoas aqui ao canal, vamos estudar matemática junto, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas e até a aula de amanhã, beleza? Até mais!